Olá, meu nome é Caio Andrade, sou analista previdenciário aqui da Manaus Previdência e sou responsável pela análise dos processos de concessão de aposentadoria e de pensão. E hoje irei falar com vocês especificamente sobre as regras de aposentadoria para os professores, porque eles têm umas pequenas peculiaridades, e também sobre a readaptação de função desses professores. A primeira regra que iremos falar será a aposentadoria por idade. Como é que é feito, quais são os requisitos e as fórmulas de cálculos dessa aposentadoria, dessa regra de aposentadoria? Primeiro, o servidor ele precisa ter, no mínimo, 10 anos de serviço público. Ele também vai precisar ter, no mínimo, 5 anos naquele cargo que ele quer se aposentar. E também ele precisará ter, logicamente, a idade. Para os homens, a idade é 65 anos e para a mulher são 60 anos. Tá? Então, cumprindo esses requisitos, o servidor ele vai fazer jus à aposentadoria por idade. Agora, como que é feito o cálculo? Eu vou ter direito integral ou vai ser proporcional? Por essa regra, os proventos serão proporcionais, ou seja, vai fazer um cálculo pela média. Na hora da concessão de aposentadoria, nós fazemos um cálculo com todas as contribuições do servidor, e fazemos esse cálculo baseado no tempo trabalhado. Ou seja, quanto mais o servidor tiver contribuído, maior será o valor dos seus proventos. Quanto menor for o tempo de contribuição do servidor, menor será a sua aposentadoria. Ou seja, na aposentadoria por idade, os proventos serão proporcionais ao tempo de serviço, né, o que ele já tem lá de contribuição, e também ele não vai receber a integralidade, ou seja, ele não vai receber o seu vencimento 20 horas. E a fórmula de cálculo, como que a fórmula de reajuste, como que é feito? Ele é pelo INPC. Ou seja, toda vez que for publicado o INPC, que geralmente é em fevereiro, a aposentadoria do servidor é reajustada automaticamente no mesmo percentual. E agora vamos falar sobre a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela aposentadoria que o servidor será obrigatoriamente aposentado. Caio, mas eu não quero me aposentar agora, eu quero continuar dando aula, tal. Você não vai ter essa opção. E ela tem apenas um requisito, que é servidora ou servidor, completando 75 anos de idade, obrigatoriamente ele será aposentado. Por isso que é essa compulsória. Não há a manifestação do servidor. Obrigatoriamente ele será aposentado com 75 anos. Como é que é feita a fórmula de cálculo? Os proventos serão proporcionais, igual à idade, e a mesma fórmula de cálculo. Vai pegar todas as contribuições dele, a média, e vai fazer um cálculo baseado pelo tempo trabalhado. Quanto mais tempo o servidor tiver trabalhado, maior serão os seus proventos. Quanto menor for a sua contribuição, menor serão os seus proventos. Tá? E o reajuste também será pelo INPC, ou seja, todo ano sendo publicado o índice do INPC, a aposentadoria compulsória, os proventos da aposentadoria compulsória serão reajustados no mesmo percentual. E a próxima regra é a aposentadoria por invalidez. Quais são os requisitos dessa aposentadoria? Um dos requisitos é que o servidor ele não poderá mais ser readaptado em nenhum outro cargo. E isso acontecerá independente se ele estiver em gozo de licença por auxílio-doença ou não, ele verificando a junta médica, que é o órgão responsável para emitir esse laudo, ela verificando que o servidor ele não consegue mais ser readaptado, ele não consegue mais continuar em atividade, ela irá recomendar a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, assim como a compulsória, ela também não depende da vontade do servidor. Ou seja, tendo o laudo da junta falando que o servidor ele não pode mais trabalhar e não pode mais ser readaptado, ele também será aposentado compulsoriamente, como se fosse compulsoriamente, porque não há manifestação de vontade do servidor. Tá? Agora, como que é feita a fórmula, o cálculo dos proventos? Aqui nós temos uma pequena peculiaridade, que depende muito da doença que o servidor está se aposentando. Se for considerado uma doença grave,
que é, por exemplo, que está lá no nosso decreto 8.243, como, por exemplo, a tuberculose, neoplasia maligna, AIDS, cardiopatia grave e entre outros. Se o servidor tiver uma dessas doenças graves, ele irá ser aposentado pela integralidade da média. Como assim, a integralidade da média? Lembra que eu falei que para fazer o cálculo da aposentadoria nós pegamos as maiores as contribuições do servidor, nós encontramos aquele valor da contribuição e depois nós abatemos pelo tempo trabalhado, nós fazemos o cálculo baseado no tempo trabalhado. Caso a junta informe, olha, o servidor ele tem doença grave, nós não fazemos essa proporcionalização pelos dias trabalhados. Ou seja, o servidor que estiver com essa doença grave, ele irá receber a média integralmente. Agora, caso o servidor não tenha uma dessas doenças graves, ele irá se aposentar pela regra proporcional, que é igual às outras regras que eu falei. Ele irá pegar a média. Pegando essa média das maiores contribuições, aí ele vai fazer um cálculo baseado no tempo trabalhado. Então, provavelmente, irá ter um decréscimo nos proventos do servidor. Então, para deixar claro, servidor aposentado por invalidez com doença grave, ele vai receber a integralidade da média. Servidor aposentado por doença não considerada grave, ele irá ser aposentado pelas regras proporcionais, ou seja, a média calculado em base os dias trabalhados, tá? Agora, como que é feito esse reajuste? O reajuste também é feito pelo INPC. Agora, uma peculiaridade da aposentadoria por invalidez é para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Quando veio a emenda constitucional número 70, ela determinou que todos aqueles servidores que ingressaram no serviço público municipal por concurso público, tá? Ou seja, aqueles professores que entraram por contrato com a administração não fazem jus a essa regra, mas sim aqueles que entraram por concurso público até 31 de dezembro de 2003, a fórmula de cálculo da aposentadoria por invalidez não será pela média. O que ela determina? Que devemos levar em consideração a última remuneração do servidor. Ou seja, o servidor que entrou em 2001, o servidor que ingressou no serviço público em 2001, está se aposentando por a aposentadoria por invalidez com doença grave, como que nós iremos fazer esse cálculo? Nós simplesmente iremos pegar a remuneração do servidor, a última remuneração do servidor. Nós pegamos aquele vencimento 20 horas e será esse o valor da aposentadoria. Porque lembrem que o servidor com doença grave, ele vai ter direito à integralidade, ou seja, não vai ser pela média, e sim a última remuneração do servidor. Como é integral, nós já iremos pegar integralmente aquela remuneração. Diferente dos servidores que não forem se aposentar por doença grave. Tá? Nesse caso, como é que é feito? Nós pegamos a última remuneração do servidor, lá vencimento 20 horas, por exemplo, R$3.000 lá do professor, e nós fazemos o cálculo baseado no tempo trabalhado. Tá? Então, é essa a peculiaridade, que os servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003, nós iremos utilizar apenas a última remuneração dele, 20 horas ou 40 horas, e aqueles que entraram depois de 2003, nós iremos pegar a média, tá? E o que irá informar, o que irá determinar se é integral ou é proporcional é a doença, se ela é considerada grave ou não. Agora nós iremos falar sobre a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, tá? Algumas pessoas falam que a aposentadoria por tempo de serviço, algumas pessoas utilizam essa nomenclatura. E nós também utilizamos aqui como a regra permanente. Por quê? Porque é a regra geralzona. Essa se aplica a todos os servidores que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004. Tá? Que é o meu caso, por exemplo. Eu entrei no Serviço Público Municipal em 2012. Trabalhei 4 anos na CEMED. Então, eu já vou ser por essa regra, já vou ser aposentado por essa regra. Tá? Quais são os requisitos? Tá?
tendo ingressado no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, só lembrando, pessoal, que toda vez que eu falar aqui sobre ingressar no serviço público, eu estou falando de forma em caráter efetivo, tá? Por concurso público, e não aqueles que são por contrato ou aqueles que são comissionados, não é esse vínculo, é somente por concurso público. Os requisitos para homem, ele precisa ter idade de 60 anos, e 35 anos de contribuição. Já a mulher, ela precisa ter 55 anos e 30 anos de contribuição. Tempo no serviço público, tanto para homem quanto para mulher, são 10 anos no serviço público. Tempo no cargo, tanto para homem quanto para mulher, são 5 anos no serviço público. Aqui que entra a diferença para os professores, para vocês da CEMED, que é todos aqueles que conseguirem comprovar que estava em sala de aula ou estava desempenhando funções de magistério, ela terá redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição. Ou seja, professor comprovando que está essa função de magistério, isso é todo o período, tá, como função de magistério. O homem, ele vai poder se aposentar com 55 anos e com 30 anos de contribuição. Já a mulher, a professora, ela vai poder se aposentar com 50 anos e 25 anos de contribuição. Lembrando que, para ter direito a essa redução de 5 anos, os 30 anos do homem e os 25 anos da mulher tem que ser todo esse período na função exclusiva de magistério. Se trabalhou na iniciativa privada, não vai contar. Se trabalhou na iniciativa privada em outro cargo, tá? Não vai contar. Caio, mas eu trabalhei em outra escola, na iniciativa privada. Vai contar quando eu for averbar? Vai, você considera normalmente para aposentadoria, tá? Você vai averbar essa CTC desse período que você era professora lá. Como é que é feita a fórmula de cálculo dos proventos? Também vai pela média, ou seja, vai pegar todas as suas contribuições e vai fazer 80% das maiores contribuições, vai fazer um cálculo pelo tempo trabalhado. Tá? E o reajuste também será pelo INPC. Toda vez que houver a publicação lá em fevereiro do índice do INPC, a sua aposentadoria pela regra permanente também será reajustada automaticamente. Tá? Então são essas peculiaridades, e essa regra se aplica a todos os servidores que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004. Agora nós vamos falar sobre as regras de aposentadoria para os felizardos do serviço público, aqueles que irão receber os proventos integrais. Quem são essas pessoas? São aquelas que entraram antes de 31 de dezembro de 2003. Caio, por que você usa essa data de corte? Porque quando veio a emenda constitucional número 41 de 2003, ela que veio e extinguiu a integralidade para todos os servidores, tá? Ou seja, vocês servidores, vocês não vão receber mais os proventos integrais, vocês vão receber pela média. Porém, tinha uns servidores que já tinham entrado antes de 2003 no serviço público e estavam perto de se aposentar. Então, eles colocaram essas regras de transição. O que é regra de transição? É a transição daqueles servidores que entraram antes da emenda constitucional 41 e irão se aposentar agora após a publicação da emenda constitucional 41. Tá? A primeira que eu vou falar para vocês é a regra do artigo 6º da emenda constitucional 41 de 2003. Eu já falo logo, cálculo dos proventos, integralidade. Ou seja, o professor que cumpriu os requisitos que eu vou falar daqui a pouco e que tem ingressado antes de 31 de dezembro de 2003, ele irá receber integralmente o seu vencimento 20 horas ou vencimento 40 horas, né? O professor que tem 40 horas, tá? Agora, quais são os requisitos? É aplicável ao servidor que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, tá? Que entrou antes dessa data. A idade para o homem é 60 anos, para a mulher é 55 anos. Tempo de contribuição, 35 anos para o homem e 30 anos se mulher. Vocês estão vendo que é basicamente a mesma regra da regra permanente. Então, qual é a diferença? É porque aqui ele pede a mais de tempo de serviço público. Por exemplo, tempo de serviço público. Nessa regra, ele está pedindo 20 anos.
que lá na regra permanente é pedido apenas 10 anos. Tempo de carreira, 10 anos também. Tempo no cargo, que o servidor quer se aposentar, 5 anos. Tá? Então, o servidor, ele preenchendo esses requisitos, ele vai ter direito a receber a integralidade da aposentadoria, da última remuneração. E ainda, melhor de tudo, a fórmula de reajuste. Lembra que nas outras regras, todos vão pelo INPC. O INPC é publicado todo ano em fevereiro, geralmente é 1%, 2%. Aqui não, para essa regra do artigo 6º, os servidores irão se aposentar, irão ser reajustados aos seus proventos pela paridade. O que é a paridade? É ter o reajuste de acordo com os seus pares. Ou seja, toda vez que o prefeito conceder reajuste para os professores da ativa, para os servidores da CEMED da ativa, a sua aposentadoria será reajustada automaticamente no mesmo percentual. Ou seja, o prefeito deu 10% de reajuste, a sua aposentadoria será reajustada com o índice de 10%. Tá? Então, são as fórmulas de cálculos e de reajuste da regra do artigo 6º da 41 de 2003. E complementando a informação, essas regras elas são para todos os servidores do município. Tá? Porém, aqueles servidores que comprovarem a função exclusiva de magistério, eles também terão a redução de 5 anos, tanto na idade como por tempo de contribuição. O homem, comprovando função exclusiva de magistério, ele vai poder se aposentar com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. A mulher ela vai poder se aposentar com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, tá? Porque ela vai ter essa redução de 5 anos. Lembrando que a redução de 5 anos não se aplica, por exemplo, no tempo de serviço, nem na carreira. Ela se aplica apenas ao tempo de contribuição e à idade. E agora vamos falar da regra do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Essa eu considero a regra mais benéfica do município. Essa é aquela apenas para aqueles servidores que entraram até 16 de dezembro de 98. Por essa regra, os proventos também serão pela integralidade, ou seja, a aposentadoria do servidor será de acordo com a sua última remuneração, será exatamente igual à sua última remuneração. Tá? Ou seja, professor, vencimento 20 horas, a vencimento 40 horas. Tá? Só que aqui ele pede um pouquinho mais de tempo de serviço público e tempo na carreira. Por exemplo, quais são os requisitos, Caio, dessa regra? A idade, 60 anos para homem e 55 anos para mulher. Tempo de contribuição, 35 anos de contribuição para homem e 30 anos para mulher. Verifica que é basicamente o mesmo da regra anterior. Qual é a diferença? Que aqui ele pede mais tempo de serviço público. Por exemplo, 25 anos de serviço público, enquanto lá no artigo 6º pedia apenas 20. Tempo de carreira, 15 anos de tempo de carreira, enquanto lá no anterior cobrava apenas 10 anos de carreira. Tempo no cargo é o mesmo, 5 anos. Tá? Temos uma peculiaridade aqui. Os professores, os servidores que comprovarem a função exclusiva de magistério, eles não terão direito à redução de 5 anos na idade nem no tempo de contribuição. Tá? Eles não vão ter essa redução. Só que aqui tem um outro benefício, que é, toda vez que o servidor ele contribuiu a mais do necessário, ele vai ter direito a reduzir 1 ano da sua idade. Por exemplo, a mulher, a professora, ela já tem 55 anos, tá? E ela já tem 32 anos de contribuição. 32 anos de contribuição. E ela precisa apenas de 30. Ou seja, ela contribuiu 2 anos a mais do que o necessário. Então, o que ela pode fazer? Ela vai reduzir 2 anos da idade dela. Ou seja, ela poderia se aposentar com 55 anos, ela vai poder se aposentar com 53 anos de idade. Entenderam? Então, a professora, que tem 35 anos de tempo de contribuição, começou a trabalhar com 16 anos, por exemplo, ela tem 35 anos de contribuição. Então, esses 5 anos, ela também vai ter redução na idade. Ou seja,
ela vai poder se aposentar com 50 anos de idade e 35 anos de contribuição. Tá? Então, essa é a peculiaridade. Outra peculiaridade que é benéfica dessa regra, que ela também vai pela paridade, ou seja, a aposentadoria vai ser reajustada de acordo com os servidores ativos. Sendo concedido o reajuste para os servidores da ativa, a aposentadoria será reajustada automaticamente, no mesmo percentual. E aqui, a pensão, caso o servidor tenha pensionista, a pensão também será reajustada pela paridade. Ou seja, quando houver reajuste dos servidores da ativa, os pensionistas também terão direito a esse mesmo reajuste no mesmo índice. Por isso que eu considero a mais benéfica, porque ela dá integralidade, ela dá essa diminuição na idade, né, se o servidor contribuiu a mais, e também ela dá paridade até para os pensionistas, coisa que não acontece nas outras regras. Agora nós vamos falar sobre a redução de 5 anos. E quem faz jus a essa redução? Inclusive para aquela questão de professores readaptados. Eu vou ler aqui nosso artigo 30 da nossa Lei 870, tá? Parágrafo 2º fala: para efeito do disposto no parágrafo 1º deste artigo, que fala da redução, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores de carreira no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as funções de direção de unidade escolar e as funções de coordenação e assessoramento pedagógico. Tá? Deixar claro, não necessariamente tem direito apenas os professores que estão em sala de aula. Tá? Os professores que estiverem função de direção de unidade escolar, os diretores, e que tiverem de coordenação ou assessoramento pedagógico, eles também vão ter direito a essa redução de 5 anos. Por exemplo, servidor readaptado. Ele foi readaptado lá para a biblioteca. E lá ele está fazendo o assessoramento pedagógico, lá ele está fazendo a coordenação pedagógica. Então, ele terá direito à redução de 5 anos. Tudo bem? Lembrando também que, necessariamente, a lei pede que o servidor ele esteja em unidade básica de ensino. Tá? Ou seja, professor que foi readaptado e foi lá para DDZ, ele não terá direito à redução de 5 anos. Professor readaptado e foi readaptado lá para a sede, ele não terá direito à redução de 5 anos. Por quê? Porque ele estará em uma unidade administrativa. Ali não é um estabelecimento de educação básica de ensino, ali é uma unidade administrativa, tanto a DDZ como a sede. Tá? Então, os servidores, professores, que estiverem readaptados, estiverem cedidos para DDZ ou sede, eles não terão direito à redução de 5 anos. Diretor, ele terá normalmente, mesmo ele estando na secretaria, ele terá direito a essa redução de 5 anos. Agora, professor readaptado, que foi lá para a biblioteca, ou foi para o telecentro, ou foi para a secretaria, e eles não fazem nenhum assessoramento pedagógico, nenhuma coordenação pedagógica, ele não terá redução de 5 anos. Lembrando que, no momento que o servidor for solicitar a aposentadoria, ele precisa comprovar que ele exerceu o assessoramento pedagógico, que ele exerceu na função exclusiva de magistério. Tá? Ele vai precisar comprovar. Por exemplo, pessoal, eu já fiquei na biblioteca e eu fiquei na DDZ, no telecentro, perdão. E eu era assistente administrativo, ou seja, o simples fato do professor estar readaptado para o telecentro ou para a biblioteca não significa que ele está fazendo assessoramento pedagógico, tá? Até porque o simples fato de você entregar livro, receber aluno no telecentro, isso é administrativo. Você, o servidor que está readaptado, você precisa comprovar que você faz assessoramento pedagógico, coordenação pedagógica. Caio, como que eu comprovo? Junte os seus projetos. Junte o seu projeto você que está na biblioteca, o seu projeto junto com o professor de história, vocês fizeram projetos juntos, vai ver livros de história, projeto junto com os professores de português,
Você que está readaptado no telecentro, mostre que você tem projetos pedagógicos com os professores na utilização dos equipamentos da informática, de informática. Então, você comprovando isso, que você faz esse assessoramento pedagógico, essa coordenação pedagógica, você vai sim ter direito a essa redução de 5 anos. Lembrando que, antigamente, a Manaus Previdência ela aceitava apenas uma declaração da escola, né? O servidor ele estava desempenhando coordenação pedagógica, assessoramento pedagógico. Porém, como essas declarações ficaram tipo uma cópia, aí a gente começou a pedir que os servidores comecem a comprovar. Então você precisa fazer registro. Tire foto, participe lá do assessoramento, participe quando tiver as reuniões dos professores, participe para que o telecentro, a biblioteca, seja incluído e que haja sua assinatura, para comprovar que você estava assessorando pedagogicamente aqueles alunos. Tá? Então, para deixar claro, professor que está em sala de aula terá redução de 5 anos, professor readaptado para a biblioteca, para o telecentro, e que continuou na unidade básica de ensino, tá? E faz assessoramento pedagógico, faz coordenação pedagógica, ele também terá direito à redução de 5 anos. Gestor também terá direito à redução de 5 anos. Quem não terá direito à redução de 5 anos? Professor que está fora da sala de aula, ou para DDZ, ou para sede, ou seja, unidade administrativa, professor que foi cedido para outra secretaria, que não exerce a função de magistério, nem faz a coordenação pedagógica, nem nada, e também os professores readaptados, e que fazem apenas atividades administrativas, ou seja, professor foi lá readaptado para a secretaria e lá ele faz atividade administrativa somente. Ele não faz esse assessoramento pedagógico nem essa coordenação pedagógica. Então, ele também não terá direito a essa redução de 5 anos, tudo bem? Então, explicando que essa redução de 5 anos é apenas para essas pessoas e para esses servidores que estão readaptados nessas peculiaridades. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha tirado alguma das suas dúvidas. Caso você ainda tenha alguma dúvida, ou Caio, eu tenho uma dúvida específica aqui que você não abordou sobre a readaptação, sobre a questão de estar fora da sala de aula, aqui embaixo está o nosso número, que é o número da minha mesa. Você vai falar diretamente comigo, que é o 3186-8018. Ou caso você queira mandar um e-mail, é o caio.andrade@pmm.am.gov.br, tá? Você pode falar, olha, eu vi o seu vídeo no YouTube, eu fiquei com essas dúvidas que eu irei responder, tá? Se você ligar, você vai ser atendido bem mais rápido, porque o e-mail, às vezes eu recebo vários outros e-mails e eu vou de acordo com a demanda, tudo bem? Mas assim que você ligar, você vai ser atendido, você pode falar diretamente comigo para sanar sua dúvida logo de pronto, tudo bem? No mais, nos colocamos à disposição, o setor de concessão da Manaus Previdência se coloca à disposição. Se você tiver alguma outra dúvida sobre aposentadoria, sobre pensão, você pode ligar para esse número que você com certeza terá sanado a sua dúvida. Muito obrigado.